obscuro. Boa noite. Venho contar um relato que ocorreu comigo na minha adolescência. Eu, o meu pai e minha avó morávamos no interior de uma cidade pequena, chamada Iguape, no litoral sul de São Paulo. Eu não vou revelar meu nome para minha própria segurança, pois vai que o lobisomem ainda está entre nosso povoado. Esse evento ocorreu por volta do ano 2000. Eu e meu pai andávamos meio desentendidos um com o outro. Por isso, eu passava boa parte dos dias em um outro sítio que fazia fundo com o que o meu pai morava com a minha avó. Esse sítio velho não tinha estrada nem luz, e por isso meu pai comprou esse outro na beira da estrada, que já tinha tudo: casa de alvenaria e luz. E o sítio velho foi deixado só para a lavoura, pois era um lugar muito isolado, de mata dentro. Tinha uma casa velha de barrote e um poço de água cristalina. Então eu já era acostumado com o lugar, pois eu cresci ali. Os dias foram se passando e eu me dediquei a cuidar da roça bem grande que tínhamos por lá. E eu fui criado naquele sistema antigo, que era normal se pescar e caçar. E quase todas as tardes, depois da lida na roça, eu tomava um banho na represa e ia pescar ou caçar. E assim eu tirava os dias. Até que chegou a lua escura, e eu aproveitei para pescar a semana toda. E eu peguei muito peixe. Levei um pouco lá para casa do meu pai e o restante eu fui comendo. Na semana seguinte, o meu peixe acabou e a lua estava uma beleza para se andar. Então assim aconteceu. Terminei o trabalho, tomei o meu banho e fui aprontar a minha janta. E só assim dava tempo da lua subir e clarear tudo. E foi por quando, volta de 10 horas da noite, peguei uma velha cartucheira e saí na direção da roça, só pensando o que eu iria bater naquela noite. Fui chegando na roça bem devagarinho para não revelar minha presença. Nessa roça sempre vinham se alimentar porcos do mato, tatus, pacas e até às vezes o veado mateiro. E assim eu fui adentrando na roça, e por incrível que pareça, eu não tinha encontrado nada. Então eu resolvi voltar ao início dela e me sentar numa velha árvore que tinha caída bem lá perto daquela roça. Eu comecei a fazer um cigarro de palha, peguei o fumo e quando estava fechando o cigarro com a minha faca, comecei a escutar um pequeno barulho bem nos fundos da roça, onde a mandioca estava bem velha de plantada e as ramas estavam mais altas do que eu. Então rapidamente eu guardei a faca, peguei a cartucheira e fui bem devagar na direção do barulho. Foi quando ainda de longe comecei a ver algum tipo de animal que brilhava com a lua na cor bem preta. Era tão negro que chegava a brilhar. Já pensei logo: oba, que beleza! É um mateiro e é dos grandes. E eu fui me escondendo para se aproximar o máximo, pois a arma era muito velha e também espalhava muito chumbo. Para dar um tiro seguro, eu tinha que ter mais ou menos uns 15 metros ou até menos de distância. E eu fui se aproximando cada vez mais e bem lentamente. Foi quando mais à frente, do meu lado direito, ouvi um pequeno graveto estalar. Parei e fiquei observando. E nisso, já comecei a pensar se o bicho estava vindo de encontro comigo. E foi quando eu vi ao longe as folhagens das mandiocas se abrindo. Já me veio outro pensamento. Bom, deve ser um macho que está indo em encontro da fêmea. Melhor que eu vou pegar é ele, que é maior. Aí o animal deu uma arrancada veloz na direção do outro e logo parou. Eu também parei e fiquei só tentando ver que bicho era, mas as folhagens ainda tiravam toda a visão. Aí eu pensei: eu vou andar mais uns 8 passos, aí já dá para ver e atirar bem no boteco do bicho.
Quando já estava quase limpa a visada do bicho, pisei numa rama seca e estalou forte. E foi nessa hora que eu pude ver com clareza o tamanho do veado. O suposto veado que eu imaginava ser se levantou e ficou mais alto que as ramas da mandioca e me olhou direto nos olhos. Só aí que eu pude ver realmente que aquilo era um monstro horrível. Tinha em torno de 2 metros de altura, e eu vagarosamente fui empunhando a velha cartucheira e bati 1, 2, 3 vezes e o tiro não saiu. O bicho veio andando em minha direção. Aí eu vi que ia morrer naquela hora e fui saindo de dentro das ramas e indo pro limpo onde eu estava, e peguei e segurei a minha faca. E nessa hora tudo passava pela minha cabeça. Em menos de segundos veio na minha mente todas as formas de eu tentar uma fuga. Pensei em até jogar a faca no bicho e sair correndo. E também lembro de me arrepender de ter discutido com meu pai. Foram muitos pensamentos. Nessa hora, o medo me tomou que eu nem conseguia me mexer. Aquele cachorrão estava ali, a uns 5 metros de distância de mim. E foi quando a lua apareceu e começou a brilhar mais forte. E eu, que tremia de medo, só esperando o meu fim, comecei a sentir algo diferente em mim. Comecei a sentir uma força enorme se apoderando do meu corpo, como se eu tivesse a força de uns 10 homens em mim. Aí o medo que eu sentia foi embora e entrou no meu corpo um arrepio muito forte, junto com um sentimento de muita raiva. Dei mais um passo na direção do bicho e ele deu mais um na minha direção, e ficamos quase frente a frente, e o bicho me olhava com os olhos da cor de labaredas de fogo. Eram amarelos, fedia muita carniça. Ele me encarou por uns minutos, e quando de repente do nada, ele olhou para a lua e saiu correndo pro mato. Bom, eu pensei comigo, se ele tivesse entrado, ia nós dois pro buraco, porque a faca estava no jeito e eu não ia me entregar fácil. Lembrei na hora que os mais velhos falam que lobisomem tem medo de faca, porque entrava rasgando e o bicho sangrava muito. E nessa hora eu lembro que estava com a minha guarda levantada e a faca estava bem na frente de mim. Bom, o bicho correu pro mato e eu corri feito louco, mas dessa vez não para a casinha que eu estava, e sim para a casa do meu pai, pois lá tinha outra espingarda de maior calibre. Cheguei na casa do velho esmurrando a porta, pois já era muito tarde da noite, e meu pai tinha o costume de se deitar com o escurecer, pois já estava idoso e já não caçava mais. Entrei, deixei ele e minha avó muito assustados, pois eu fui criado no mato, desde pequeno, e já não tinha medo de andar sozinho pelas noites. Bom, me deram água para me acalmar e eu contei tudo o que tinha acontecido. Bom, meus amigos, mal eu sabia que aquela noite me revelaria um segredo. Então minha avó falou: "Filho, acho que está na hora de você contar para ele." Aí eu, escutando e ainda aflito, comecei a ficar nervoso e perguntar várias vezes em tom alto. Foi então que minha avó tomou a frente e disse: "Calma, meu filho, eu vou contar tudo, mas se acalme. Ainda bem que você foi corajoso e não correu, senão aquele bicho tinha te matado. Há muitos anos atrás, logo quando eu e seu pai viemos morar aqui, num dia de muita lua, seu pai vinha de uma caçada, já tarde da noite. Foi quando ele saiu do mato e começou a andar na trilha dos bois. Na pastaria ao longe, ele viu um cachorrão preto gigante que vinha aos pulos no rastro dele. E como é muito experiente, entrou na bifurcação do lado direito da trilha, e lá da frente entrou por dentro do mato e tomou o rumo de casa pelo lado esquerdo. Então ele pôde escutar o trotado do bicho quando passou reto para o outro lado, e ele conseguiu chegar em casa correndo. Então minha avó me disse: desse dia pra cá, não teve uma noite de lua cheia que eu não temi por sua vida, pois você nunca foi batizado. E reza uma antiga lenda
que todo sétimo filho pode virar lobisomem ou matar um lobisomem. Se ele for pagão, pode pegar a praga através do ataque ou tirar a praga com o seu ataque, pois o espírito do guardião da noite paira sobre o ar e é uma pessoa igual a você, meu filho. Ele pode se materializar. Nessa hora eu dei risada e comecei a falar. Nossa, avó, ainda bem que eu corri depois que o bicho foi embora. Foi pura sorte, acho, porque eu não corri na hora que ele estava olhando para mim. Senão eu despertava o instinto do bicho. Por isso ele não me atacou. Bom, acho que foi bem isso. Ora, mas imagina, nós somos só em 6 filhos, vó. E foi então que ela me disse: não, filho, você é o sétimo. E eu teimei: não, vó, somos só em 6 irmãos. E aí ela me revelou o segredo: você é o sétimo filho. Não teme. Antes de vocês todos, teve uma menina. Ela só viveu 2 anos, depois morreu. Aí eu disse: impossível, se fosse eu saberia. Ela me disse que foi uma perca muito dolorosa para minha mãe e para o meu pai. Então decidiram não comentar, pois toda vez sua mãe ficava muito arrasada e aos poucos esse acontecido foi se perdendo no esquecimento. Bom, deixo a vocês o poder de julgamento desse relato, mas já vou dizendo: eu fui criado dentro de família religiosa, da congregação. Nunca botei fé em crendices e lendas e mitos, até que um certo dia presenciei algo sobrenatural ali, na minha frente. De repente, a minha avó, que sempre foi tão amorosa e meiga com todos, estava certa vez deitada em uma rede e do nada a rede parou de balançar. E eu estava ali e vi aquela rede frear sozinha. E minha avó se sentou na rede, sem pôr os pés no chão, e começou a falar grosso, como se fosse um homem. Esse dia em diante, vi que há um segundo plano atrás desse nosso plano. E acreditem se quiser, até hoje eu sinto essa força toda vez que estou em perigo ou prestes a ficar em perigo. E esse tal poder, força, ou sei lá como devo chamar, anjo da guarda talvez, já me livrou de várias. Bom, fico por aqui. Desculpe-me, pois não pude resumir esse relato, pois seria difícil de explicar em poucas palavras. Boa noite. Tá aí, galera, mais um relato sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição desse vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.